Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rogério Baber, trabalho na MH Consult, uma empresa voltada para educação corporativa, cultura, estratégia e inovação, que esse ano está completando 30 anos de mercado. Eu estou há 15 anos aqui na MH Consult, há 6 lidero a empresa e fui provocado pelos meus colegas, pelo conselho e também por alguns clientes a contar um pouquinho o que nos trouxe, o que trouxe durante esses 30 anos a MH Consult superar crises, lidar com dilemas, lidar com as dificuldades do mercado. Então o que eu venho trazer aqui não é na verdade a história da MH, mas os comportamentos que estão por trás disso, que talvez você possa usar na sua empresa, caso você tenha um negócio, ou se você trabalha no ambiente corporativo, como é que isso também pode ser, talvez, aplicado no dia a dia do trabalho. Então vamos nessa? Bom, o ponto que eu quero iniciar pode parecer um clichê, mas eu queria dar uma aprofundada, que é a questão do propósito. Quando a gente fala propósito, a gente fica, não, porque eu quero ajudar as pessoas, porque eu quero salvar o planeta. São aqueles propósitos que a gente olha de uma maneira mais ampla. Mas se você parar para pensar, uma empresa que faz rodas de geladeira, aí você fica, puxa, mas qual que é o propósito disso? Uma empresa que tira lixo das ruas, esse está conectado com o meio ambiente. Mas às vezes produtos que são muito específicos, pensa, eu vou ir para um outro ponto, uma dobradiça de uma porta, uma empresa especializada em dobradiça de uma porta. Imagina se não houvesse essa empresa no mercado. Então, às vezes, a gente fica olhando para propósito em umas escalas mais amplas e não olha para aquilo que a nossa empresa realmente está servindo à sociedade. E isso realmente é importante. E eu me deparei muitas vezes corrigindo essa questão do propósito na MH. O nosso propósito aqui é gente para negócios, ou seja, formar pessoas para que elas tenham a capacidade, com autonomia e confiança, para agregar valor dentro dos seus ambientes de trabalho, sejam eles qual for. E quando uma vez eu estava lidando com essa questão do propósito, eu estava lendo um livro e me deparei com uma informação muito interessante. E ela me chamou muito a atenção naquele período. Foi, puxa, que tal eu entender do que é um negócio, então fazer a venda, saber vender, e eu acho que isso é uma premissa fundamental para qualquer negócio. Depois que souber vender, entender toda a cadeia processual dentro desse negócio para entender onde estão inseridos os custos, por consequência as margens, para realmente tentar agregar valor nessa cadeia e, por consequência, agregar mais valor para a empresa. Depois que tudo isso estiver rodando, aí finalmente a empresa estaria parruda e pronta para ser vendida. E aí começaria um negócio novo, qualquer que seja ele. Eu achei muito interessante aquilo, falei, puxa, isso faz muito sentido, é isso que eu quero fazer. E uma vez eu estava conversando com a minha coach, eu estava fazendo coach naquele período, ela falou assim, bom, se esse é o caminho que você está fazendo, Rogério, pode jogar teu propósito pela janela. E aí aquela provocação dela me chamou tanto a atenção, porque na verdade aquilo pode fazer sentido para a empresa, naquele livro que eu estava lendo. Mas não faz sentido para o que eu queria da minha vida. À medida que a MH vai crescendo, vai se expandindo, vai se conectando com outros pontos da sociedade, é onde eu estou mais agregando valor. E aí eu vou querer vender a empresa. Então, é sobre essa questão de propósito que eu quero conversar com vocês. Não adianta pegar propósitos jargões que eles parecem intimamente ligados com o modelo ou com o contexto social da moda, que talvez não faça sentido para mim, ou que eu estou querendo deixar. Então, eu acho que é um momento que a gente deve ser brutalmente honestos, conosco mesmo, que é entender a questão do propósito. E percebe que eu começo por aí. Hoje em dia a gente tem falado muito sobre a questão do autoconhecimento, né? Da gente se perceber, sei lá, de fazer uma terapia, de buscar feedback, de buscar apoio, de buscar profissionais com mentoria. Isso tudo é muito ótimo. Mas a gente faz isso também para a empresa, para a instituição, o autoconhecimento dessa instituição, ao que a gente está servindo na sociedade. E isso a gente trabalhou muito ao longo desses anos e foram
eu vou ser bem específico, foram muitas cabeçadas buscando esse caminho, até chegar no ponto que a gente está hoje. Isso não é fácil, isso é uma jornada, e a gente tem que se permitir viver essa jornada. Outro ponto que é extremamente relevante, e eu nem sei te dizer claramente se ele vem antes ou depois do propósito, para mim está tudo muito misturado, é a questão dos valores. Em 1993, quando a empresa foi fundada por Marvin Hirsch, ele escreveu os valores da companhia, que estão intactos até hoje. E eu vou falar um pouquinho sobre eles, né? O primeiro, otimismo e bom humor. O otimismo e bom humor não é só consigo próprio, uma questão de essência interna, mas é uma questão de como eu lido no dia a dia com os meus colegas de trabalho e também com as relações adversas que acontecem. A hora que eu tenho internalizado a questão do otimismo e bom humor, e isso é uma competência a ser desenvolvida, né? Então está tudo misturado, valores e competência nesse sentido. Quando eu utilizo essa questão, eu realmente estou me conectando comigo mesmo, com as pessoas que estão trabalhando comigo e também com os meus clientes e com a sociedade. Então, para nós, essa é uma questão fundamental. O outro ponto tem a ver com empatia, né? Empatia não no sentido de simplesmente se colocar no lugar do outro, né? Mas é a questão de tentar entender o que leva, principalmente o cliente, a tomar determinadas decisões. Que principalmente no mundo de consultoria, às vezes você ouve uma demanda de um cliente e fala, puxa, mas ele está indo para um caminho errado, mas não é isso. Conceitualmente falando, isso não faz sentido. Eu vou falar para ele que tem que ser todo diferente. Mas será que nesse sentido nós estamos tendo empatia ou a gente está querendo vender o que a gente acha que é certo? Então, é uma questão paradoxal aí, de você realmente estar atento ao cliente e procurar se flexibilizar para atender a sua demanda, ou estar olhando para dentro de si e querer provar para o cliente que você na verdade tem razão porque você tem profundidade naquele determinado assunto. Percebeu? Tem que estar tudo junto ali, com muita serenidade, com muita humildade para lidar com isso. O outro ponto parece outro clichê também, mas ele é fundamental no mundo dos negócios, principalmente no contexto social que a gente vive, que é a questão da ética, que a gente traduz daquela forma básica. Eu posso fazer isso mesmo quando o outro não está vendo? E essas tomadas de decisões fazem sentido e trariam orgulho para a minha família, para as pessoas com quem eu convivo? Então acho que é outro ponto fundamental aí, a questão de ética também. O outro ponto que a gente entende muito importante, confiabilidade e integridade. A confiabilidade, na verdade, está baseada na repetição, na disciplina, onde o cliente percebe que realmente pode deixar um projeto sob responsabilidade nossa, que nós vamos entregar com a máxima habilidade e competência que a gente pode fazer. Sempre preocupado em atender o cliente da melhor forma possível, tirando o nosso sono na véspera do encontro, para que a gente dê o melhor no momento do encontro. O outro ponto, sem sombra de dúvidas, a questão de comprometimento, né? O comprometimento conosco mesmo e também com o cliente e para com as pessoas que estejam lá, para que elas percebam que elas são, na verdade, os protagonistas no momento de uma entrega que a gente esteja fazendo. Então, o compromisso do negócio para com o negócio, ele é uma consequência de quando a gente realmente está comprometido para com as pessoas que estão lá, as contratantes e os participantes também. Por último, dentro dos nossos valores, a questão da relação da confiança. A confiança, eu gosto muito da definição, é a pressuposição da intenção positiva do outro. Então, eu tenho que iniciar essa questão da confiança confiando em mim mesmo, confiando que eu tenho capacidade para entregar, confiando no futuro, porque se eu já parto do pressuposto que o mercado está ruim, que as coisas não vão funcionar, que as crises estão aí, ó céus, ó vida, ó azar, nunca vai funcionar. Então essa confiança interna, ela é uma premissa para depois também confiar no outro, confiar nos meus colegas de trabalho, confiar nas pessoas que a gente está contratando, que muitas vezes a gente delega papéis que são de alta responsabilidade dentro de um projeto para que a entrega seja bem feita. Bom,
Eu fiz questão de dar profundidade nessa questão de propósito e de confiança, porque para mim é uma premissa para a maturidade de uma empresa e é premissa para a durabilidade dessa empresa. A nossa plaquinha com os nossos valores, elas ficam na entrada da empresa e a gente tem uma máxima aqui que a gente fala: eu não sei direito o que você faz, mas se você estiver conectado com os nossos valores e seu propósito de alguma forma se conectar com o nosso, você é muito bem-vindo aqui. Porque depois a questão das habilidades a gente vai criando juntos e isso realmente é uma premissa aqui dentro. Muito bem, ao longo dessa jornada, como eu disse, estou aqui há 15 anos e a MH tem 30, ou seja, eu tenho metade de tempo de empresa que a empresa está viva. Quando eu comecei a trabalhar aqui, Marvin me falou uma frase que a gente estava saindo de um cliente que me marcou muito. Rogério, você pode ter sido um bom executivo no mundo corporativo, mas precisa aprender a ser um bom empreendedor. E realmente são coisas que elas não necessariamente caminham juntas. São habilidades diferentes que tem que aprender, né? E aí, num determinado cliente, a gente estava entrando com um projeto inicial que até então a MH não fazia, que era o planejamento estratégico. Eu sabia muito bem fazer planejamentos estratégicos como executivo. Era um dos meus papéis como executivo fazer planejamento estratégico. Mas é diferente quando a gente trabalha como consultor para fazer o planejamento estratégico. E a gente aprende demais com os clientes. Com um cliente uma vez, era um holandês, ele me contratou através da MH Consult para fazer o planejamento estratégico e falou assim para mim: Rogério, ok, vocês estão contratados, mas com um pressuposto. Eu gostaria muito que você lesse esse livro antes de começar o trabalho conosco. Muito bem, o livro que ele me apresentou foi do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. Eu li aquele livro, apliquei o planejamento estratégico, toda a estrutura do planejamento estratégico com essa empresa, que é o nosso cliente mais duradouro, ele está há 17 anos conosco na MH, e eu aprendi muito com esse cliente e também lendo esse livro. Esse livro foi tão importante para mim que durante 11 anos que dei aula na pós-graduação sobre estratégia e sobre liderança, duas disciplinas diferentes, eu usava esse livro em minhas aulas. Muito bem, então vamos a alguns pontos que eu encontrei nesse livro e tentei aplicar e continuo tentando aplicar ao longo dessa jornada que estou aqui. O primeiro ponto que ele chama é liderança de nível 5. O que me chamou a atenção é que um líder de nível 5, ele tem uma mistura paradoxal de humildade, mas com total foco no resultado. Um líder de nível 5 não necessariamente é um líder que está focado em servir. É um líder que ele olha para o espelho a hora que as coisas vão mal, mas ele olha pela janela a hora que as coisas vão bem. Ou seja, acredita tudo aquilo para a equipe. Ele está buscando sempre um sucessor para que faça melhor do que ele fez. Ele é um líder que, na verdade, ele não fica querendo, principalmente nesse momento, nesse contexto social que a gente vive, que parece que tudo tem que ser publicado, tem que estar nas redes sociais o tempo inteiro. Então ele está mais nos bastidores, ele deixa a equipe brilhar, deixa a equipe aparecer. E isso, todos esses pontos que eu trouxe, eu vi isso acontecendo na prática aqui na empresa. Aprendi com o Marvin como é que ele lidava com esse modelo de liderança, de trazer pessoas justamente que somassem, que tivessem capacidades que ele não tinha. Então ele ficou muito focado nisso. Outra questão muito importante, né? Tem um capítulo desse livro que chama-se Primeiro o quem, depois o quê. Ou seja, traga as pessoas certas para dentro do barco. E é muito mais uma questão de valores, de habilidades inatas, do que capacidades ou habilidades que se desenvolveu ao longo do trabalho ou de um conhecimento. Novamente, não estou dizendo que isso não é importante, mas esses achados eu percebo muita diferença aqui. Porque às vezes você fica, eu vou até colocar entre aspas, perturbando os profissionais, os colaboradores dentro da empresa, para que deem melhor, às vezes, habilidades que dificilmente eles irão alcançar. Mas que se você usa as habilidades inatas desses profissionais
conecta e fortalece os valores que eu falei no começo, você tem o melhor deles. Aí a capacidade criativa aumenta, porque você está criando a cultura de confiança. Outro ponto nesse capítulo que me chamou muito a atenção é a coragem também para tomar decisões difíceis a hora que você identifica que esses profissionais, eles não estão conectados com essa vibe, eu vou chamar assim. E às vezes acontece, eles passam pela empresa e não é fácil tomar essas decisões, porque tem muitas questões que envolvem isso. Então ter coragem para trazer as pessoas certas para dentro do barco e também coragem para tirar a hora que a gente vê que não dá fit. E lembrando que precisa ter muita serenidade para entender que se o fit não é uma relação pessoal ou se é realmente em relação ao contexto. Porque às vezes você pode colocar a pessoa em outra área para fazer outras tarefas que ela sai e ela se desenvolve propriamente dito. Então, aí é uma questão muito importante. Outra questão extremamente importante que eu encontrei nesse capítulo, primeiro quem, depois o quê, é que você precisa de pessoas automotivadas. Principalmente num negócio igual o nosso, que ele é volátil e ele flutua em relação à própria economia do país. Se você tem pessoas que você precisa financeiramente ficar motivando, você não consegue dar sustentabilidade para esse negócio. Então você tem que ter pessoas que estejam engajadas, novamente, com o propósito, com os valores, porque elas vão te ajudar a encontrar saídas nessas crises. Isso é fundamental. Então pessoas automotivadas, que tenham capacidade delas próprias encontrar quais são seus drivers para essas mudanças. E aí parece que tudo é um mar de rosas, né? Tem pessoas que se conectam comigo, com o meu propósito, com os valores, então aqui é só florzinha, é só todo mundo cor-de-rosa, tá tudo lindo, é pelo contrário. A gente incentiva a diversidade de pensamento, de ideias. Então, nós temos debates acalorados aqui. Nós incentivamos a divergência. Mas o importante é que a hora que a gente chega em pontos em comum, que não necessariamente são convergentes, mas a gente chegou no ponto, vamos para a direita ou vamos para a esquerda, apesar de alguns de nós por vezes não concordar de ir para a direita ou para a esquerda, à medida que a gente toma essas decisões, nós vamos como um bloco. E isso faz muita diferença. Porque aí você não tem os detratores velados no ambiente. Então a divergência é incentivada, mas a hora que a gente precisa ir para um caminho, a gente vai como um bloco para esse caminho para encontrar as melhores alternativas. Outra questão que me chamou muita atenção, ele chama de em frente à verdade nua e crua. Bom, é muito lindo quando a gente assiste diversos TEDs, palestrantes de renome, cases de mercado, fala assim, puxa, vamos aplicar aqui, né? Mas a gente precisa colocar isso tudo no contexto novamente Brasil. Eu, por exemplo, já vivi 3 crises aqui. A crise de 2008 a 2009, a crise de 2014 a 2016 e agora a crise com o Covid. Todos momentos muito difíceis. E como é que a gente encara a crise aqui? É exatamente nesse formato, em frente à verdade nua e crua. E o que significa isso? A gente deixa o cenário transparente para todo mundo. Dá espaço para que as pessoas se expressem. Porque todos nós, no momento de crise, temos as nossas ansiedades, os medos, as incertezas passando. Então, falar sobre isso nos ajuda a encontrar pontos em comum. Ao invés de ficar apontando o dedo um para o outro, por que fulano ou ciclano é responsável por parte da crise, nós nos fortalecemos como um time para sair dela. O foco não é a crise em si, mas é a saída da crise. Então nós encaramos ela de frente, nós não disfarçamos, nós não deixamos de falar dela. Mas ao invés de ficar se lamentando sobre a crise, a gente foca a nossa atenção em como sair dela. E muitas vezes não é simples, porque você não vê uma luz do final do túnel. Mas a história tem mostrado que isso tem feito sentido ao longo desses anos aqui. Outro ponto de enfrentar a verdade nua e crua. Às vezes, pequenos sinais estão acontecendo que determinada parte do negócio está se deteriorando. A gente já pode estar ficando ultrapassados em determinado ponto de entrega, em determinado conteúdo.
A gente pode não estar percebendo que algum resultado financeiro não está acontecendo em determinada área, ou com uma parte de gestão de custos. Então a gente tem os mecanismos de erguer a bandeira vermelha. Com frequência, a gente fala sobre os resultados do negócio e a gente traz alertas de como lidar com aquilo. E a gente traz a autorresponsabilização para que todos se engajem, para que não cheguem no fundo do poço e que a gente lide com as situações à medida que elas vão acontecendo. Então, nunca deixar os problemas debaixo do tapete. Tem mais um capítulo que me chamou muita atenção, que ele é chamado do conceito do porco-espinho. O autor traz o seguinte: segundo ele, que há dois tipos de profissionais no mercado, os raposas e os porcos-espinhos. Aí ele fala na natureza, que a raposa é rápida, ela é astuta, ela tenta caçar o porco-espinho de manhã, de tarde, de noite, sob qualquer diversidade ela está lá tentando. E o porco-espinho é lento, desengolçado, parece que ele não vê o mundo ao redor dele, mas quando a raposa vai para cima dele, ele faz alguma coisa muito bem feita. Ele se fecha como uma bola e espinhos para tudo quanto é lado, e a raposa no outro dia vai pensar como caçá-lo novamente. E isso é um grande dilema dentro do nosso ambiente, no mundo da consultoria. Vou fazer analogia. É tentador a gente querer atuar em diversas áreas. Então, a gente que tem esse propósito de gente para negócios, já passamos por questões de vamos trabalhar com recrutamento e seleção, vamos trabalhar com pontos de subsistemas de RH, né, dos mais diversificados, e a gente percebeu ao longo da história que isso não faz sentido. Há uma expressão em inglês que eu também aprendi com o Marvin, que chama-se stick to your knee, ou seja, fica na sua agulhinha de tricô e vamos fazer bem feito, que é muito conectado com essa questão do conceito do porco-espinho. Então, lembra quando eu falei no começo a questão de autoconhecimento como empresa? A gente com frequência se revisita sobre o que nós fazemos bem, onde nós atuamos bem, e tentar fugir da tentação de não ir para áreas que a gente não faz bem. E isso não é fácil. Vou contar uma história rápida para vocês. Uma vez, um cliente da área de tecnologia, uma grande corporação multinacional, nos convidou para um projeto que mudaria o nosso ambiente do ponto de vista de faturamento. E a gente, tentado com aquilo, a gente entrou naquela jornada para ir para um lado de negócio que não era o nosso core. E a gente falou, tudo bem, vamos aprender a fazer, e foi lidando com aquilo. A gente, na época, não tinha controles de bandeiras vermelhas, conforme eu mencionei anteriormente, e a gente não percebeu sinais que o negócio não estava indo bem, porque a gente começou a dar foco em melhorar esses pontos onde não era a nossa expertise, e nós tiramos o foco da onde era a nossa expertise. Porque, obviamente, você tem um número limitado de pessoas aqui, a hora que você entra para um novo modelo de negócios, você precisa canalizar energia para lá, porque você não sai contratando gente para só ficar focado naquilo. Não é o que acontece num negócio do nosso tamanho. Bom, depois de lidar com um cenário adverso e perceber que aquilo, na verdade, não estava agregando valor para nós tivemos que tomar uma dura decisão, conversar com o cliente e dizer que a gente não queria mais atuar naquela área. E o cliente ficou surpreso, porque ele estava olhando o faturamento que ele estava gerando para a gente. Mas por incrível que pareça, a hora que a gente teve coragem de tomar essa decisão e não atuar mais naquela área, nosso faturamento caiu consideravelmente. E, em contrapartida, o nosso lucro subiu, não só do ponto de vista percentual, mas principalmente do ponto de vista absoluto. E para mim ficou um marco nisso. É ter coragem para entender onde são as nossas áreas que nós agimos muito bem. E ter coragem para não querer entrar em áreas que talvez não seja a nossa expertise. Novamente, isso não é uma regra absoluta e, por vezes, ele pode parecer um paradoxo em relação a tentar e buscar diferenciais competitivos. Não quer dizer que a gente não tente com frequência, não quer dizer que a gente não busque outras áreas, mas a gente fica fazendo esse filtro com frequência para ver se faz sentido. Se eu fosse
sintetizar essa parte que eu acabei de falar, eu acho que tem um marco muito importante, chama-se simplificação. E a simplicidade é a capacidade de, dentro de um ambiente complexo, buscar alternativas para que aquilo se adeque principalmente às necessidades do cliente. E eu acho que isso é o que a gente tem feito ao longo da nossa história. É essa capacidade de simplificar. Pegar um conceito extremamente abstrato, trazer numa linguagem para as pessoas para que elas consigam aplicar. Eu, com essa palestra aqui, procurei trazer pontos que simplifiquem e orientem e ajude a refletir sobre possíveis tomadas de decisão que você venha a tomar. Então, a simplicidade é uma essência dentro do nosso jeito de trabalhar, que a gente tem entendido que faz muito sentido. E para simplificar, é preciso cada vez estudar mais, cada vez fazer mais networking, cada vez buscar mais possibilidades, porque cada vez que a gente amplia o nosso leque, a gente busca referências para essa capacidade de simplificação. Enfim, ao longo desses anos, se eu também puder sintetizar o que a gente tem feito de maneira cadenciada, chama-se disciplina. Pois a coisa mais sexy que tem para fazer é ficar mudando de um lado para o outro o tempo inteiro. Então, a disciplina para depois que se tomou uma decisão, cadenciadamente, como um bloco, ficar indo ao encontro do que a gente quer é fundamental. Então, disciplina com simplicidade talvez sintetizaria tudo isso que eu trouxe. Então, espero que faça sentido para vocês alguma dessas histórias, algumas dessas reflexões. E é o que eu sempre falo para os meus colegas. Vamos tentar aplicar. O máximo que vai acontecer é não funcionar. E aí a gente vai para o outro caminho novamente. Um forte abraço, nos vemos em breve. Até mais.